Irmãos, boa noite, paz seja com todos. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Hoje, dia 9, um dia muito especial. E nós estamos diante do Senhor. E quero aleluia. Uns pequenos problemas técnicos. E quero convidar você a adorar o Senhor nesta noite. Porque grandes coisas tem o nosso Deus para nossas vidas. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração para receber a unção de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito Tu és, grandioso, poderoso Deus. E a Ti nós convidamos para fazer parte desse culto online, desta live. Que Tu venha abençoar e prosperar, ó Deus, a vida de cada um dos Teus servos. Faz cair por terra todo o mal, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação. Faz cessar agora. E que haja a Tua paz, que haja harmonia, que haja a presença santa do Senhor nesta noite na vida de cada um que está nos ouvindo. Por isso, nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E certamente continuará nos ajudando em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. E agora nós vamos adorar o Senhor com o nosso louvor. Amém. Então quero convidar o nosso obreiro Jefferson. Além de ministrar, ele está incumbido de ministrar a palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus, igreja, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de você que está no seu lar, está na sua casa nessa noite, nesse culto. Esse culto online, mais uma vez, estamos aqui. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. Gostaríamos que todos nós estivéssemos juntos, mas nós não podemos. Temporariamente nós estamos vivendo essa situação. Mas eu queria convidar você para louvar e adorar o Senhor junto comigo. E eu quero começar cantando um louvor que ele fala da igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor junto comigo, junto com o pastor. Nós nos levantamos em oração, nós nos levantamos em jejum pela nossa nação, pela nossa família. E em nome de Jesus, a resposta de Deus virá sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, nesse tempo em que nós estamos passando. E eu queria que você na sua casa louvasse comigo, que você cantasse, adorasse o Senhor, que você desse o melhor para Ele nessa noite, em nome de Jesus, amém? Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
reinos se abalam, curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Declare pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amado e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora, e a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora, e a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora, e a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora, e a tua igreja te adora. Declare comigo na sua casa aí. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora, e a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora, e a tua igreja te adora. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus,
Vem com teu poder sobre nós essa noite. Vem com tua graça, com tua misericórdia sobre nossas vidas. Nos esconda no lugar secreto, ó Pai. Nos esconda no lugar secreto, ó Senhor. Oh, na sua casa, comece a falar com o Senhor. Comece a adorá-lo. Comece a invocar o santo nome do Senhor Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins do próprio rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça se esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só a basta em Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. A Ti escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. E só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia, aleluia. Que essa possa ser uma verdade aí na sua casa, na sua vida. Que somente a graça do Senhor Jesus seja suficiente e o nosso prazer, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua casa, sobre a sua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos agora compartilhar a palavra do Senhor, amém.
Glória a Deus. Aleluia. Estamos ao vivo e é por isso que teve esses problemas técnicos. Amém? Mas eu quero novamente saudá-lo com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Eu volto a repetir, igual eu falei no começo, gostaríamos que você estivesse aqui para que nós pudéssemos cultuar e adorar o Senhor. Mas é necessário esse tempo nós aguardarmos e esperarmos no Senhor, amém? Então que bom que você também está aí na sua casa, está adorando ao Senhor. E agora nós vamos compartilhar a palavra do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você na sua casa já pegue nas suas mãos a palavra de Deus, a Bíblia, para que nós possamos compartilhar nessa noite. Eu peço para que você, com a palavra de Deus nas suas mãos, eu peço para que você curve a sua cabeça, para que nós venhamos orar, para que essa mensagem ela possa produzir frutos na sua vida, para que essa mensagem ela possa atingir o propósito dela nessa noite, na sua e na minha vida, amém? Feche seus olhos junto comigo e vamos clamar para que Deus possa falar conosco nessa noite. Vamos clamar para que nós possamos não somente ouvir, mas para que nós possamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ore comigo, ore na sua casa e peça isso para o Senhor. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti em uma única voz, Senhor, nessa noite. Clamamos para que o Senhor, Pai, fale conosco neste momento, Pai. Nós já adoramos o Senhor, já louvamos o Teu santo e poderoso nome, e agora estamos sedentos, aguardando por uma palavra Tua, Senhor. Sabemos quanto que Tua palavra é importante para nossas vidas, para nossas famílias. Então fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Clamamos a Ti, Senhor. Repreendemos também todo levante de Satanás, toda ação contrária contra nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós declaramos uma ação falida pela autoridade, pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Assim nós louvamos e nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus, amém. Diga amém aí na sua casa também, porque nós vamos agora compartilhar a palavra do Senhor, amém. Antes de nós continuarmos, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor Jesus, eu preciso fazer um agradecimento e também fazer uma observação nesses dias em que nós estivemos aqui adorando ao Senhor. Mesmo online, estamos aqui, vocês têm sido fiéis ao Senhor, adorando na sua casa, buscando conhecer mais o Senhor. Eu tenho observado que a palavra do Senhor, o que nós temos feito aqui, tem chegado em lugares que talvez nós não conseguiríamos chegar. Eu quero dar um exemplo. Eu tenho alguns irmãos meus lá em Guarulhos, onde eu morava, e eu preciso dar um abraço para eles, porque semana passada eles ficaram bravos comigo. O Vinícius, a Dani, o Eric, o Bruno, essa galera aí tem acompanhado, e eu sou muito grato pela vida de cada um deles, assim como eu sou grato à vida do meu pastor Luiz. Eu sou grato à vida desses homens e mulheres que fizeram parte do meu ministério no início aí em Guarulhos, quando eu me converti. Foram grandes homens, grandes mulheres que me ajudaram, que me aconselharam, que me abençoaram para que hoje eu estivesse aqui. E eu sou muito grato a Deus por vida de cada um de vocês. E eu quero fazer uma observação também, que nesse tempo também nós temos alcançado vidas, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, têm se aproximado de Jesus, pessoas que estavam afastadas. Eu quero dar um exemplo. Na empresa onde eu trabalho, o Derek, nesse exato momento, eu tenho certeza que ele está assistindo, ele falou para mim, não, hoje eu vou assistir. E cara, esse jovem, ele é diferenciado, ele estava nos caminhos do Senhor,
era da Quadrangular e por algum motivo se desviou, mas nós estávamos conversando ao longo dessas últimas semanas, e ele falou: cara, eu vou começar a assistir as pregações, e ele fez uma promessa para mim: Derek, eu vou atrás dessa promessa que você me fez. Ele falou que quando os cultos voltassem, ele estaria aqui com a gente nos cultos de jovens, no culto. Falou que conhece o pastor Luiz, e é uma bênção, ele e a namorada dele. Seja abençoado na sua casa aí, viu, querido? Glória a Deus pela sua vida, a voltar aos caminhos do Senhor. É o melhor caminho que você pode estar trilhando. E assim, eu tenho estado muito feliz porque, igual eu falei, através do evangelho sendo pregado, através da internet, nós temos alcançado lugares e pessoas. Isso é muito bom, isso é muito gratificante, e que o Senhor, em nome de Jesus, continue derramando essa graça sobre nossas vidas, essa unção sobre nossas vidas. Graças a Deus não tem faltado palavra, graças a Deus não tem faltado louvor. E isso é muito bom, porque você na sua casa pode ser suprido, e nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, para quando nós voltarmos, estarmos aqui sedentos cada vez mais pela presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com vocês, igreja, nessa noite. O título dessa palavra é o tempo de Deus, o tempo que o Senhor Deus tem para nós, amém? O tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. O Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, ele é muito diferente do nosso tempo. Deus, ele tem uma ótica totalmente diferente das coisas, como ela vai acontecer, e o tempo que vai acontecer. E o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. E eu acredito que essa é uma das maiores lutas do cristão, para permanecer firme na presença do Senhor, entender o tempo de Deus. Muitas pessoas desanimam, se afastam, porque ela não compreende o tempo do Senhor, e às vezes o que acontece, ela desanima da promessa, ela desanima do caminhar, ela desanima da jornada cristã. Mas nessa noite, eu creio em nome de Jesus, que assim como o Senhor abriu o meu entendimento, Ele vai abrir o seu entendimento na sua casa, amém? Para nós compartilharmos essa palavra, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. É um versículo muito conhecido, e é um versículo que vai falar muito com você nessa noite, a respeito desse tema que eu quero compartilhar com você aí na sua casa, amém? Eclesiastes no capítulo 3, verso 1. Acompanha comigo aí na sua casa, reúna a sua família neste momento. É uma dica que eu dou para você, meu irmão. É uma dica que eu dou para você, minha irmã. Esses cultos online que nós estamos tendo esses dias, não é para você ir um para um cômodo, outro para outro, não. Reúna com a sua família. Esposa, tenta fazer a janta aí um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde. Reúna com seu esposo, com seus filhos. Esposo, deixa para fazer outras coisas depois. Reúna com seus filhos para adorar o Senhor, para ter este momento, amém? Todos encontraram em nome de Jesus? Eu creio que sim, né? Não consigo ver, como diz o pastor Luiz, não estou ouvindo um amém, mas eu creio que todos encontraram. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 8, ele vai dizer assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, amém? Quanto tempo, né? Falamos de bastante tempo, e eu fico maravilhado com esse versículo, com esse capítulo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus extremamente organizado. O nosso Deus é um Deus muito, mas muito organizado. E se o nosso Deus
está falando que há tempo para todas as coisas, porque há tempo para todas as coisas. Eu sei que alguns de vocês já vão começar a me contrariar, falando: mas você não sabe a minha correria, você não sabe a minha luta, você não sabe o meu dia a dia. Mas, meu irmão, eu estou confrontando você com a palavra de Deus, e que bom que você seja confrontado, porque não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Deus, Ele é o dono do tempo. Deus, Ele é o tempo. E se Ele está falando que há tempo para todas as coisas, porque há tempo para todas as coisas, amém? Existem pessoas que vai dizer que não tem tempo para Deus. Eu, no meu coração, eu fico muito triste quando eu ouço uma pessoa dizer isso, que ela não tem tempo para as coisas de Deus. Uma pessoa que o dia ele tem 24 horas, e a pessoa fala que dentro de um dia ela não tem tempo para as coisas do Senhor. Isso me dói o coração, porque nós lemos aqui o Senhor falando que há tempo para todas as coisas, e o mais importante é ter tempo para o Senhor, né? Vai ter pessoas que estão nesse período de quarentena, em casa, sem trabalhar, sem estudar, e ela vai dizer para mim que ela não tem tempo para buscar o Senhor. Ela vai dizer para mim que ela não tem tempo para sentar e abrir a palavra de Deus e meditar sobre a palavra de Deus. Vai ter pessoas que vai dizer para mim que não tem tempo de jejuar porque os seus horários estão meio descontrolados. Vai ter pessoas que vai dizer que a esse tempo que nós estamos vivendo, ela não tem tempo para as coisas do Senhor. Porém, eu quero falar algo com você. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10. Vamos comigo lá em Lucas 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Amém? Para essas pessoas que vão falar para mim que não tem tempo, teve uma mulher que ela já tentou fazer isso, mas não funcionou. Ela foi reprovada. Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Tenho bastante coisa para falar hoje, e como nós estamos falando de tempo, eu quero ganhar tempo para essa mensagem nessa noite. Mas essa mulher, cujo nome dela é Marta, ela estava ali junto com a sua irmã, e Jesus chega na casa dela, e ela começa a fazer um monte de coisas dentro de casa. A preocupação dela era receber o Senhor. Mas por que ela não fez isso antes? Talvez por falta de tempo. E o Senhor Jesus fala para ela assim, ó: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meu irmão, eu já quero começar falando algo para você que está na sua casa. Marta, ela estava ocupando o tempo dela, o tempo em que o Senhor Jesus estava na casa dela. Marta, ela estava ocupando aquele tempo limpando e fazendo os quefazeres da casa dela. Porém, Maria, ela escolheu a boa parte, que foi estar aos pés do Senhor Jesus. É o tempo que nós estamos vivendo. Se você estiver usando o seu tempo para o propósito errado, meu irmão, é claro que não vai dar tempo. É claro que você vai ficar igual Marta, fadigado com muitas coisas. É claro que você vai ficar igual Marta, inquieto com muitas coisas. A palavra de Deus nos falou lá em Eclesiastes. Deus, ele fala assim: há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, se você está usando o seu tempo para aquilo que não é propósito do Senhor, é claro que você vai ficar enrolado e você não vai ter tempo para as coisas de Deus. Então o que eu quero trazer como mensagem para você nessa noite é para que você se organize para você entrar no tempo do Senhor. Se você não entrar no tempo do Senhor, você vai estar sempre fora do que é o tempo dele. Você vai estar sempre fora daquilo que ele tem projetado para você. Amém? Amém, glória a Deus. Agora, eu quero usar 3 exemplos dentro de uma família, e depois nós vamos voltar para Eclesiastes, tá? Amém? Eu só quero usar isso como se fosse uma introdução. Provérbios 22, 6. Volta comigo lá em Provérbios. Provérbios 22, versículo 6. E agora eu quero deixar um recado para os pais. Provérbios 22, versículo 6, ele vai nos dizer assim: ensina a criança no caminho em que deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ô pai, deixa eu falar uma coisa para você. Mãe, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite com todo amor. Eu sou pai também, e eu quero falar isso para você porque eu estive meditando em relação a isso, e eu tenho mudado algumas posturas minhas em relação às minhas filhas. Deixa os seus filhos verem você gastando ou ganhando tempo com as coisas do Senhor. Porque aqui em Provérbios a palavra de Deus diz assim, ensine o teu filho no caminho em que deve andar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa o seu filho ver você lendo a palavra na sua casa. Deixa o seu filho ver você orando na sua casa. Deixa o seu filho ver você abrindo mão de algo porque você está de jejum. Porque você precisa ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor. Porque se você dentro da sua casa, o seu filho só vê você assistindo série, assistindo filme, novela, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, conversando, jogando conversa fora, esse é o caminho que você está trilhando para o seu filho andar. E aí a palavra de Deus nos diz, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Eu não sou diferente de ninguém, mas há alguns anos eu tenho feito algo diferente na minha vida. Desde quando a minha filha nasceu, eu amo ser pai. E todo mundo que tem um filho sabe qual que é a sensação. Mas só que junto com essa sensação de ser pai, vem uma responsabilidade. Quando minha primeira filha, quando a Daisy ficou grávida, eu falei, meu Deus, e agora? Porque essa menina vai nascer, isso vai ser maravilhoso, só que ao mesmo tempo eu preciso ensinar o caminho que ela deve andar, é uma responsabilidade para mim. E aí a minha ótica, a minha visão em relação às coisas de Deus mudou. Hoje a minha filha, ontem ela completou 6 anos de idade, e ela é muito inteligente, e ela me vê sempre ali orando. E às vezes é muito engraçado que às vezes ela entra dentro do quarto correndo, ela abre a porta, e aí ela chega e ela para assim, você está orando, eu pensei que você estava jogando. E ela volta, e aí lá do quarto eu consigo ela falando, mãe, eu consigo ouvir ela falando, mãe, o pai está orando no quarto. Isso é muito bom, porque ela viu que eu poderia estar usando aquele tempo para uma outra coisa, mas eu estava orando. Ela me vê lendo a palavra, ela me vê estudando, ela me vê louvando, e ela me vê aqui na igreja fazendo as coisas do Senhor. Ou seja, eu estou fazendo a minha parte como pai, e você precisa fazer a sua parte como um pai, como uma mãe. Você precisa encher o seu tempo com as coisas do Senhor, porque você tem um filho, você tem uma filha que ele está só te observando como que você está gastando o seu tempo. Agora, se dentro de 24 horas você para ver uma longa série, você para ver um filme, você vê todas as coisas, e quando chega a noite talvez você não faz nem aquela oração genérica, é o que você está plantando na vida do seu filho. Efésios 5:26, agora eu quero falar com os maridos. Efésios 5:26, ele vai nos dizer que nós devemos lavar as nossas esposas com a palavra, nós devemos orar pelas nossas esposas, nós devemos cuidar dela, no sentido de nos levantarmos no nosso lar como um sacerdote. Eu e você como esposo, nós precisamos cuidar das nossas esposas. Agora, meu irmão, é a mesma coisa que eu digo para você. A sua esposa te vê orando, a sua esposa te vê buscando, a sua esposa te vê abrindo mão de algo por amor à palavra do Senhor. Como é que é o seu relacionamento com Deus para com a sua esposa? Ou a sua esposa só vê você saindo toda hora, fazendo outras coisas fora, quando dentro de casa é sempre ocupado, está assistindo algo, vendo algo. Existe marido que a esposa está num cômodo e ele está em outro, ela num celular e ele em outro, ela numa televisão, ele em outro. Meu irmão, se você não orar pela sua esposa, se você não jejuar pela sua família, se você não ensinar a palavra para a sua esposa, por mais que ela ouça aqui na igreja, nós pastores falando, por mais que ela ouça aqui na igreja tanta pregação, tantas pessoas ensinando, não é suficiente, porque a responsabilidade, o Senhor fala aqui em Provérbios, para que você, marido, lave a sua esposa com a palavra. Ou seja, por mais que você seja limitado, você precisa abrir um versículo e estudar junto com a sua esposa. Você precisa compartilhar com ela o que o Senhor tem falado no seu coração. Isso que é lavar a sua esposa com a palavra.
Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um profundo conhecedor da palavra, você precisa simplesmente ter no seu coração uma mensagem dos céus, falar para sua esposa, falar: ó, essa noite eu estava orando, eu estava lendo, eu quero compartilhar algo com você. Amém? Agora com as esposas, lá em Provérbios capítulo 14, Provérbios 14:1 vai nos dizer assim, ó: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Deixa eu falar algo para você. Agora falando para as esposas. Esposas, vocês também não ficam atrás do que eu estava falando para os esposos. Não adianta às vezes somente cobrar do marido: ah, mas você é o sacerdote do lar, você tem que orar. Não, você como esposa, você precisa administrar o seu tempo. Você como esposa, você precisa se levantar na sua casa e orar pela vida do seu esposo. Talvez às vezes seu esposo não está bem, você não consegue nem perceber isso. Talvez seu esposo está cansado, magoado, chateado com alguma coisa, e você não consegue ver isso. Ore pelo seu esposo, jejue pelo seu esposo, pela vida dos seus filhos, pela sua família. A mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher sábia, ela ora, ela cuida do esposo, ela entende a necessidade do esposo, ela sabe quando o esposo está bem, quando o esposo não está, ela sabe, ela conhece a palavra de Deus para poder compartilhar algo dentro da sua casa. Então você vê que eu falei aqui de 3 situações aonde muitas pessoas hoje não têm tempo. Nós vivemos num tempo, vivemos num século aonde as pessoas não têm tempo. É o século do tudo pronto, né? Você vai no restaurante, a pessoa quer tudo pronto. Você vai num lugar, as pessoas querem tudo pronto. Hoje as pessoas não têm paciência. Então dentro das nossas casas, nós como cristãos precisamos fazer o diferente. Você como homem, você precisa se levantar na sua casa como sacerdote do seu lar. Você precisa cuidar da sua esposa, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa orar pela sua casa, você precisa se levantar, santificar a sua casa. Você precisa pegar um azeite e ungir os teus filhos. Você precisa pegar um azeite e ungir a tua esposa. Você precisa pegar um azeite e ungir os umbrais das portas da tua casa. Você precisa ungir a tua casa para que todo levante de Satanás saia. Muitas das vezes, meu irmão, você não precisa ficar correndo atrás de pessoas para poder ir na sua casa fazer uma oração. Levante-se como um servo, como um homem, como uma mulher de Deus. Cuide daquilo que o Senhor tem para você. Agora, se você não tem tempo para as coisas do Senhor, é óbvio que quando acontecer algum problema, você vai correr e vai ligar para o pastor. Não que você não deva fazer isso, meu irmão, mas se você ganha tempo com as coisas do Senhor, se você gasta tempo com as coisas do Senhor, você vai estar cheio da presença de Deus. Então quando acontecer alguma coisa na sua casa, você vai se levantar, você vai orar, e você vai procurar o pastor para contar um testemunho, um grande testemunho. Amém? Então, eu queria deixar isso como mensagem para a sua vida, neste momento, como uma introdução. Eu queria que você entendesse isso, você como pai, você como esposo, você como esposa, precisa se levantar nesse tempo, tendo tempo para as coisas que o Senhor tem na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar lá para o livro de Eclesiastes, como eu havia prometido para vocês, nós iríamos voltar. Eclesiastes, no capítulo 3, como nós lemos aqui em 8 versículos distribuídos, o Senhor nosso Deus, Ele fala que há tempo para todas as coisas, mas Ele fala que há tempo não para as coisas seculares, Ele fala que há tempo para as coisas que têm um propósito debaixo do céu. Então, meu irmão, você precisa avaliar na sua vida o que você tem gastado o seu tempo. É propósito de Deus? Porque se não for propósito de Deus, você está perdendo o seu tempo. E tempo é uma coisa que não volta. Tempo é uma coisa que não volta, amém? Existem pessoas que ela não sabe nem o tempo que ela está vivendo. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus nos diz que Deus Ele nos leva de fé em fé e vitória em vitória. Existem pessoas que reclamam, que murmuram, muitas das vezes porque ela não sabe o tempo que ela está vivendo. Ela não sabe o tempo que ela está vivendo. Às vezes ela reclama
porque ela acha que é um tempo de morte, é um tempo de escassez, é um tempo de sequidão, e não, é um tempo de aprendizagem, é um tempo onde o Senhor está se levantando, é um tempo onde o Senhor está fazendo algo novo, mas você precisa entender o tempo de Deus na sua vida, porque se você não entender o tempo de Deus, você vai murmurar das coisas que o Senhor tem para você. Se você não entender o tempo de Deus, você vai reclamar daquilo que o Senhor tem para você. Se você não entender o tempo de Deus, você vai desistir daquilo que o Senhor tem para você. Por isso que muitos enfraquecem na fé e desanimam e acabam até mesmo muitas das vezes saindo dos caminhos do Senhor. No versículo 2 vai dizer assim, ó: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Existem planos na minha e na sua vida, existem planos na minha vida e na sua vida que são planos do Senhor, mas só que não é tempo de morrer. E talvez você está na sua casa dando como uma ação falida nas coisas que Deus tem para a sua vida. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, porém as coisas só morrem quando Deus quer, as coisas só acabam quando Deus quer. E aí no versículo 2, eu agora vou falar de alguns versículos, eu vou destrinchar alguns versículos. No versículo 2, a palavra de Deus vai nos dizer que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tem propósito na sua vida que às vezes nem começou ainda, às vezes nem nasceu e você já está na sua casa dando como uma ação falida, desistindo daquilo que o Senhor tem para você. Meu irmão, não desista, porque nem nasceu o propósito ainda. Existem coisas que é uma promessa de Deus. Quando nascer, ela vai ter um tempo para poder dar o fruto, para poder se cumprir. Só que é Deus que dá o fruto, é Deus que cumpre a promessa na sua vida. Amém? Efésios no capítulo 6, no versículo 7, ele fala que não se engane o homem, pois aquilo que ele planta é aquilo que ele vai colher. E aí, meu irmão, aqui no verso 2 ainda, continuando no verso 2, ele diz assim, ó: depois do há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Aí em Efésios capítulo 6, no versículo 7, a palavra de Deus vai nos dizer que tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Que não se engane o homem, pois aquilo que ele semear, ele também ceifará. Amém? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez você esteja reclamando, talvez você esteja reclamando daquilo que você ainda não colheu, talvez você esteja reclamando daquilo que você ainda não começou a colher. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você: como que você tem plantado isso daí? Como que você tem regado? Como que você sabe, como que você semeou? Qual foi o solo que você preparou diante de Deus para você semear isso daí? Porque não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Não tem como você plantar infidelidade. Não tem como você plantar, pecado. Não tem como você plantar tantas coisas que desagradam ao Senhor e você colher as bênçãos dele. E às vezes o que acontece? Às vezes você está querendo colher coisas boas da parte do Senhor, sendo que você não plantou coisas boas. Em Efésios 6, 7, guarde no seu coração, que não se engane o homem. O Senhor ele deixa bem claro, que não se engane o homem, porém aquilo que você plantar, você também vai colher. E quando eu vejo pessoas plantando coisas ruins, eu falo: Senhor, tenha de misericórdia, Pai, porque a hora da colheita vai chegar um dia. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vamos supor que você pede uma pizza, e aí o seu pastor chega na sua casa e fala assim: eu vim aqui te levar para jantar num restaurante. Amém? Isso é profético. Quando você pede uma pizza, e alguém chega e fala assim: eu quero te levar num restaurante. Se você não ligar na pizzaria e cancelar aquele pedido, a pizza vai chegar. A pizza vai chegar. É a mesma coisa, meu irmão, quando você planta algo. Se você plantar algo ruim, não tem problema, aquilo vai chegar. E esse é o problema de muitas pessoas, que às vezes ela planta algo ruim, ela quer colher algo bom. Não tem como. Não tem como você colher algo bom, sendo que você está plantando algo de ruim. Então avalie nesse tempo,
Estamos falando sobre o tempo de Deus. Esse tempo que nós estamos tendo de quarentena, esse tempo do coronavírus, esse tempo que nós estamos tendo essa pandemia, o período em que a igreja ela está temporariamente fechada, o que você tem plantado? Como que você tem plantado? Talvez desde o dia do decreto nós não paramos de ter culto. Talvez você nem está assistindo os cultos. Talvez você está fazendo festa às terças, quintas e domingo. Ah não, a igreja está fechada. A igreja não está fechada. Toda terça e quinta-feira, 7h30, vai ter culto. Vai ter palavra para a sua vida. Todo domingo, 6 horas da tarde, vai ter palavra para a sua vida. Domingo passado nós fizemos a ceia aqui. E eu aqui em cima, eu fui muito tocado pelo Espírito Santo. Eu estava fazendo um louvor no final aqui com o pastor Diego, com a Carol. Estávamos aqui fazendo um louvor. E eu fui muito tocado pelo Espírito Santo. Chorei, senti a presença de Deus muito forte. Então, meu irmão, não é desculpa dizer que a igreja está fechada, que você não tem culto. Talvez você está usando esse tempo para isso. Tome cuidado com o que você está plantando, porque depois você vai colher. Quando a igreja voltar e abrir, vai ser uma festa para muitos. Para alguns, vai ser a misericórdia de Deus, porque vai ser frutos do que você está plantando agora. Tem pessoas que estão plantando pecado atrás de pecado. Toma cuidado com isso, meu irmão. Abra os teus olhos, use o seu tempo para as coisas do Senhor. Às vezes você está em casa e fica muito ocioso. Começa a abrir a internet e ver coisas que desagradam ao Senhor. Começa a falar, esposo casado, esposa casada, começa a falar com outras pessoas e toma cuidado com o que você está fazendo no tempo em que você está ocioso. Eu sou muito elétrico, quem me conhece sabe como é que eu sou, eu não gosto de ficar parado. E quando eu estou parado em casa, eu já caço um livro para ler, uma Bíblia, um violão, alguma coisa, porque é aquele ditado que o mundo diz, né? Que a mente vazia ela é uma oficina do diabo. E é verdade, se você está vazio de Deus, você fica fraco espiritualmente. Facilmente Satanás ele consegue trabalhar na sua vida. Existem pessoas que infelizmente ao voltar na igreja vai voltar quebrado. A gente ora para que isso não aconteça, mas use o tempo que você tem para buscar as coisas que vêm do alto. Amém? No versículo 3 ele vai dizer assim, há tempo de matar e tempo de curar. Existem coisas na sua vida que chegou um tempo de você matar. Eu não estou falando tempo de matar, de você arrancar da sua vida. Chegou um tempo na sua vida, o Senhor te diz essa noite, ei, chegou um tempo de você arrancar isso da sua vida. Chegou um tempo de você tirar isso, há tempo de matar. Aqui está falando, há tempo de matar e tempo de curar. Deixa eu falar algo para você. Existem coisas na sua vida que você tem que matar, que você tem que tirar. Você não tem que ficar tentando curar. Você não tem que ficar tentando remendar isso. Já viu pessoas que ficam tentando remendar as coisas na vida dela? Aquele relacionamento que não agradava ao Senhor, né? Aí a pessoa fica ali tentando remendar, se humilhando, se dobrando ao pecado, sendo que é um tempo de você falar, isso não é de Deus, eu não quero. Já viu aquela empresa que a pessoa trabalhava, que tirava ela dos cultos, tirava ela da escola bíblica, de tudo, e aí ela é mandada embora, ela fica se humilhando para voltar e tudo. É disso que eu estou falando. Veja bem, entenda bem o que eu estou falando, as minhas palavras. Eu não estou dizendo que você não tem que correr atrás das coisas. Corra atrás daquilo que o Senhor colocou para você correr. Esteja sensível para ser usado e correr atrás daquilo que o Senhor quer que você corra. Agora existem pessoas que querem ficar tentando curar, que querem ficar tentando remendar, que querem ficar tentando unir aquilo que o Senhor quer desunir. Meu irmão, esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Se o Senhor tirou algo da sua vida, seja grato a Ele. Às vezes é bem melhor você estar nos caminhos do Senhor sem um carro, sem um relacionamento, eu estou usando alguns exemplos, mas você avalie na sua casa. Porque às vezes existem pessoas que são assim. E eu não sou muito velho de caminhada, mas eu já vi bastante isso. Não, meu irmão, ora comigo, porque eu quero que o Senhor abra uma porta na minha vida, e não sei o quê, e a gente ora junto. Quando aquela porta abre, a pessoa some.
Não, ora junto comigo, porque a igreja é longe da minha casa. Na hora que eu tiver um carro, eu não vou faltar um culto, não vou faltar uma escola bíblica, e ainda vou encher o meu carro de irmão, e glória a Deus. E na hora que o irmão compra o carro, você não consegue nem ver a cor do carro do irmão. Então, meu irmão, eu estou falando porque existem coisas que elas servem somente para tirar as pessoas do caminho do Senhor. E nessa noite o Senhor, Ele te fala: tome cuidado, porque tem coisa que pode até mesmo colocar em jogo a sua salvação. Talvez você está tentando remendar algo, que se você conseguir, o Senhor Jesus voltar hoje, você fica. Então toma cuidado, esteja sensível à voz de Deus. No verso 4 ele vai dizer assim: ó, há tempo de chorar e há tempo de rir. O Salmo capítulo 30, no verso 5, ele vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã. Eu queria que você lembrasse de um momento muito ruim da sua vida. Não, eu não estou querendo deixar você para baixo, não. É só para me te dar um exemplo, né? Eu queria que você lembrasse de algo muito ruim que você já passou. Isso, você já passou. Você lembrou de algo que foi ruim, só que você já passou. Qual que é a sensação hoje? Ufa, foi ruim, mas eu passei. Eu quero dizer para você nessa noite que use o seu tempo para o Senhor, para as coisas dele, porque o que você está passando agora também vai passar. Talvez as coisas não estão muito bem na sua casa, as coisas não estão indo muito bem. Talvez na empresa que você está não está indo muito bem as coisas. Talvez você olha para a sua despensa e não está indo muito bem. Talvez você olha para a sua saúde, você olha para a sua família. Eu não sei qual o contexto que você está vivendo, mas deixa eu falar uma palavra de Deus para você nessa noite. Receba, vai passar. Vai passar, igual essa pandemia que nós estamos vivendo. Isso é só um período, isso vai passar. Eu já consigo ver com os olhos da fé essa igreja cheia, de domingo lotado lá fora igual nós estávamos, e eu consigo ver isso pelos olhos da fé, porque isso vai passar. Porque tudo que o Senhor faz tem um início e tem um fim. Você pega lá em Gênesis, no capítulo 1, aí a palavra de Deus diz assim, lá no versículo 1: e Deus fez os céus e a terra. E aí você pega lá no capítulo 2, se eu não me engano, versículo 7, no versículo 5, enfim. Você pega lá no capítulo 2, vai falar assim: e o Senhor terminou de fazer todas as coisas e descansou no sétimo dia. O nosso Deus, Ele é extremamente organizado. Tudo que Ele começa, Ele faz organizado e termina. Então, meu irmão, posso falar algo para você? O pastor Luiz falou isso aqui numa das pregações dele, logo no início. Existem pessoas que estão preocupadas, achando que o Senhor perdeu o controle. Não, Ele tem o controle de todas as coisas. A única coisa que você precisa entender é que o tempo é dele, o Kairos é dele, ele é o tempo, e esse tempo é que você precisa entender na sua vida para não perder aquilo que ele tem para você, amém? Glória a Deus. No versículo 5, nós já estamos encerrando, diz assim: ó, há tempo de espalhar pedras e há tempo de juntar, há tempo de abraçar e tempo de se afastar. É muito parecido com o que eu falei aqui no versículo 4. Não fique abraçando as coisas do mundo, não. Semana passada eu fiz uma live para os jovens, inclusive amanhã às 19h30 farei outra. Eu fiz uma live semana passada para os jovens e eu compartilhei sobre isso com eles, né? Eu compartilhei sobre ficar abraçando as coisas do mundo. E é igual, mesma coisa que está falando aqui: há tempo de abraçar, há tempo de largar. Meu irmão, se você esteve abraçado com um pecado, abraçado com alguma coisa, até a sua conversão, após a conversão, larga e segue sua vida, meu irmão. Não fica agarrando isso daí não fica perdendo o seu tempo com isso daí. Tem pessoas que perdem tempo com as coisas que não é de Deus. Toma cuidado com isso, meu irmão, sabe? É igual eu estou falando, o tempo ele é algo que não vai voltar. Se ontem você não leu a palavra à noite ou durante o dia, o ontem já foi. Faça diferente hoje, faça diferente amanhã, porque aquele tempo de ontem ele não vai voltar, só que você perdeu. Você perdeu diante do Senhor esse tempo. E às vezes a gente fica assistindo tantas coisas. Eu gosto muito de assistir filme. Eu e minha esposa, nós lá em casa, nós assistimos bastante filme, nós gostamos. Mas a gente não troca aquilo que é precioso. Muitas são as vezes que às vezes a gente está no meio de um filme, eu levanto do nada e vou para o quarto. Eu sinto uma vontade de buscar o Senhor e aí eu falo: amor, semana que vem ou amanhã eu volto a assistir esse filme aí. Ontem mesmo foi desse jeito. Estava assistindo um filme com ela, quando chegou no final do filme, eu falei: Senhor,
eu quero entregar isso daqui para o Senhor como uma oferta nessa noite. Eu levantei, eu falei para ela assim: amor, amanhã eu termino de assistir o filme. Estava no final, estava na parte mais gostosa do filme. Eu levantei, fui para o quarto, peguei a palavra e comecei a ler. E comecei a orar, eu ajoelhei. Daqui a pouco eu voltei, ela falou assim: nossa, você acordou? Eu falei: não, nem estava dormindo, eu estava orando. 1 hora se passou rapidinho. E eu entreguei aquilo para o Senhor. Isso é precioso, isso é maravilhoso. Sabe, é você ofertar para o Senhor aquilo que você poderia fazer algo para você. Você falar: Senhor, é minha oferta para o Senhor nessa noite. É minha oferta para o Senhor nesse dia. Eu quero passar um tempo com o Senhor. Quero passar um tempo te buscando. É sobre isso que eu quero falar. E para nós finalizarmos, no versículo 8 diz assim, ó, que há tempo de matar, de amar, e há tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu quero finalizar falando sobre esse tempo de guerra, que vai chegar também um tempo de paz. Porém, nós precisamos guerrear com as armas do Senhor. Quais que são as armas do Senhor, Jefferson? Pelo amor de Deus, me fala nessa noite. As armas do Senhor é jejum, oração. Faça um propósito com o Senhor. Sabe, você está passando por uma guerra, por uma dificuldade, não murmure, não reclame, sabe, não desanime. Pelo contrário, fala assim: eu vou fazer um jejum. Essa semana eu vou fazer um jejum por esta área da minha vida. Essa semana eu vou fazer um propósito de levantar de madrugada e vou fazer e vou levantar e vou orar por esse propósito da minha vida. Lembra o pastor Luiz falando domingo? Ele estava com um problema e ele fez o quê? 40 dias de jejum. O pastor Luiz é o meu herói. 40 dias de jejum, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Está com problema, meu irmão? Vai orar, vai jejuar. Vai buscar o Senhor de madrugada que Ele fala contigo. Agora, se você ficar gastando o tempo que você tem com as coisas seculares, desculpa, mas o Senhor, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você tiver compromisso com Ele, se você gastar o seu tempo, se você ofertar o seu tempo, eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido em todas as áreas de sua vida. Porque você ter tempo com o Senhor é você ter relacionamento com o Criador de todas as coisas, inclusive com o Criador do tempo. Eu queria deixar essa palavra para você nessa noite. E eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar para que Deus derramasse esse entendimento sobre a sua vida. Eu queria orar também no sentido do que eu falei no início, que vocês pais, deixem os seus filhos ver você gastando tempo com as coisas do Senhor. Você marido, deixa a sua esposa e seus filhos ver você gastando tempo com o Senhor. Você esposa, veja o seu esposo e seus filhos você gastando tempo com o Senhor. Isso é muito precioso. Isso é uma base para uma família. A minha filha, ela tem 6 anos de idade. Qualquer coisa que acontece lá em casa, ela sai correndo no quarto, vai lá na minha mesa, pega o óleo e quer sair ungindo. Tem hora que eu tenho até que dar uma controlada. Não, Isa, pera aí, filha, só um pouquinho. Que eu também estou ensinando para ela que não é nem tudo é assim. Tem uma seriedade. Estou ensinando isso para ela, mas ela já sabe. Aconteceu alguma coisa, ela corre. Esses dias a minha esposa estava doente, ela falou: mãe, eu pedi para Jesus te curar, Ele vai te curar. E ela é linda desse jeito, ela é assim. As pessoas lá em casa, ela fala: eu vou orar por você. Nós estávamos no acampamento lá em fevereiro, foi um acampamento maravilhoso, e ela chegou correndo para mim, e ela parecia uma jovem mesmo, porque ela ficou no meio dos jovens, e ela chegou correndo para mim e falou: papai, eu orei pela tia Vitória. Era um momento de unção, estava um derramar lá da presença de Deus. Ela correu e falou: papai, eu orei pela tia Vitória. Eu falei: amém, filha, vai lá e ora por mais pessoas. Porque ela vê isso, ela sabe que isso é comum. Você precisa fazer isso com seus filhos, você precisa fazer isso com a sua esposa. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa. Eu quero orar por você e orar com você por tudo isso que nós falamos essa noite. Amém? Senhor nosso Deus, nosso querido e amado Pai. Pai, graça nós te damos por essa palavra que o Senhor derramou sobre nossas vidas nessa noite, Senhor. Pai, eu peço, Pai, a Ti, peço encarecidamente, Senhor, que o Senhor visite cada lar nessa noite, assim como o Senhor, eu creio que o Senhor já está visitando, e que o Senhor abra, meu Pai, o entendimento de cada pessoa, para entender, Pai, que o tempo é do Senhor, o Senhor é o tempo de todas as coisas.
para entender, Pai, que cada pai de família, cada mãe de família entenda que ela precisa colocar os seus filhos no caminho do Senhor, e para isso ela precisa construir um tempo contigo, Senhor, para que cada marido se levante como sacerdote do seu lar, Pai, ganhando tempo com o Senhor, Pai, mostrando isso para sua esposa, orando, ungindo, cada uma, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que as suas esposas sejam sábias, meu Pai, edifiquem os seus lares, ganhando tempo com as coisas do Senhor, Pai. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, que se tem alguém, meu Pai, gastando tempo, meu Pai, com o pecado, com pornografia, com coisas, meu Pai, que tem desagradado ao Senhor, Pai, eu oro em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nessa noite traga um incômodo dentro dessa pessoa, que quando ela for cometer tal ato, ela se sinta suja, ela se sinta incomodada com aquilo que ela está fazendo, porque a tua santidade é bem maior do que tudo isso. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos entender nessa noite o tempo em que nós devemos viver, o tempo que o Senhor separou para nós, Pai. Assim, meu Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Se tem alguém, meu Pai, no meio de nós enfermo, eu declaro cura. Se tem alguém no meio de nós, meu Pai, que não conhece o Senhor, eu declaro, meu Pai, que em nome de Jesus, Jesus Cristo seja o único Senhor e exclusivo Salvador dessa pessoa. Se tem alguém no meio de nós, meu Pai, que estava desviado dos teus caminhos, eu declaro, meu Pai, uma noite de alinhamento, essa pessoa voltando para os teus caminhos, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço por cada momento que nós passamos aqui na tua presença, Pai. Foi um tempo ganho com o Senhor. Assim, Pai, eu te louvo. Assim eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. E diga amém na sua casa, diga graças a Deus, amém, glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Quero lembrá-los que domingo às 18 horas, você entre, nós vamos ter o nosso culto online, amém. Estaremos aqui fazendo louvor, estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua casa, para a sua vida e para a sua família, amém? Feche seus olhos, eu quero dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus. Assim eu declaro sobre a sua vida, amém e amém e amém. Eu vou pedir para que você dê um abraço na pessoa que está aí na sua casa com você, e que você agora, você tenha um momento de comunhão com ela, que você possa ir jantar, pedir uma pizza, comer alguma coisa, porque em nome de Jesus é o que nós devemos fazer, ter comunhão nesse tempo, e ganhe tempo com a sua família, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, e até domingo, um forte abraço, Deus abençoe, amém?